Vamos lá, pessoal. Questão 16. Humanos versus robôs. Entenda a utilidade do CAPTCHA. Em 1950, o matemático inglês Alan Turing propôs um teste para definir se um computador era inteligente ou não. O método consistia numa troca de mensagens de texto entre desconhecidos. Cabia ao avaliador decidir se seu interlocutor anônimo era um robô ou uma pessoa de verdade. A tecnologia avançou bastante desde então. Porém, ainda que alguns softwares tenham enganado cientistas, nenhuma máquina consegue sustentar um diálogo verossímil por longos períodos. A cultura pop geralmente usa o teste de Turing como um marco divisório. A partir do momento em que programas de computador conseguissem se passar por humanos, as inteligências artificiais estariam prestes a dominar o planeta. Só que na prática, os temores são de outra natureza. A web já está cheia de bots, aplicações que cumprem tarefas pré-determinadas e replicam conteúdo automaticamente. Para frear a produção desse lixo virtual, os sites recorrem a uma ferramenta útil, embora um tanto inconveniente, o CAPTCHA. CAPTCHA é acrônimo para Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Em tradução ao português, teste de Turing público completamente automatizado para diferenciar computadores e humanos. O sistema foi desenvolvido na Carnegie Mellon University em Pittsburgh, nos Estados Unidos. A mecânica se baseia no uso de imagens que possam ser interpretadas por gente, mas não por computadores. Dessa forma, apenas pessoas reais conseguem finalizar o cadastro para ter um perfil numa rede social ou para comentar uma notícia. E aqui a gente tem uma charge. Cara, você entende de CAPTCHA, né? Como que eles conseguem garantir que não é um robô mesmo quando eles colocam só uma caixinha de marcação escrita "não sou um robô"? É que os robôs não mentem. Então, sobre o texto e a charge a seguir, é possível afirmar que, letra A, marcar que o usuário não é um robô no teste de CAPTCHA garante que este não está mentindo e o permite passar no teste de Turing, o que é falso. A gente tem essa informação que é retirada, por exemplo, aqui da charge, quando ele diz que os robôs não mentem, mas óbvio que isso aqui tem um tom cômico, né? O simples fato de, digamos assim, caso o robô ele consiga marcar um teste de CAPTCHA, alguém construa um robô feito para marcar aquele teste, feito para clicar ali na opção "não sou um robô", nada garante que ele de fato não é. Por exemplo, a única coisa que esse teste faz é diferenciar, ou seja, ele meio que funciona como uma porta. Ele libera o acesso para qualquer pessoa, para qualquer ação, qualquer ente que marque aquela caixa, mas ele não diferencia. Ou seja, se alguém consegue fazer um robô preparado para identificar aquela caixa e marcar, então ele de fato vai conseguir passar por aquilo ali. Então, nada garante que caso ele marque, o robô não estará mentindo. Alguém pode criar um robô que marca, entendeu? Então, não existe essa de que os robôs não mentem. Os robôs, eles fazem o que eles são programados para fazer. Então, se alguém programa ele para, digamos assim, mentir, ele vai mentir. E aqui diz também que o permite passar no teste de Turing. O teste de Turing, como a gente viu aqui na matéria, ele... Opa, cadê? O método consistia numa troca de mensagens de texto entre desconhecidos. Então o teste de Turing não consiste em um CAPTCHA escrito "não sou um robô". Então mais outro motivo de porque A é falso. Letra B. Os bots são utilizados de forma a produzir conteúdo útil para a internet. O CAPTCHA ajuda seus algoritmos de inteligência artificial. Falso. Olha o que ele fala aqui no texto. A web já está cheia de bots, aplicações que cumprem tarefas pré-determinadas e replicam conteúdo automaticamente. Para frear a produção desse lixo virtual, os sites recorrem a uma ferramenta útil, embora um tanto inconveniente, o CAPTCHA. Ou seja, o CAPTCHA ele é justamente para impedir a produção desse lixo virtual. E aqui ele diz justamente o contrário, que eles produzem conteúdo útil, mas a questão, aqui o texto diz que é lixo virtual. Então, também não é possível afirmar isso. Falso. Letra C. O CAPTCHA é funcional, pois evita a produção de lixo por robôs na internet, através de um teste rigoroso de características humanas. Então vamos aqui para o texto. Ele diz o seguinte. Aqui. Dessa forma, apenas pessoas reais conseguem finalizar o cadastro para ter um perfil numa rede social para comentar uma notícia. Na verdade, é mais um pouquinho acima. Aqui, nesse trecho. A mecânica se baseia no uso de imagens que possam ser interpretadas por gente, mas não por computadores. Ou seja, ele utiliza recursos que permitam que só pessoas com as características humanas, só humanos, o jeito de pensar, o jeito de interpretar o ambiente ao seu redor, consigam identificar aquilo, mas um robô não. Então,
ele de fato funciona através de um teste rigoroso de características humanas, pois o robô não consegue e o humano sim consegue diferenciar essas imagens e identificar essas imagens. E isso, de fato, o uso do CAPTCHA ele previne a produção desse lixo por robôs, já que ele garante que em determinadas aplicações só vai ter humano mexendo. Então, letra C é verdadeira. D. A utilização do teste de Turing garante o aperfeiçoamento de características humanas em robôs, melhorando de forma automática seu algoritmo. Não, em nenhum momento isso é algo dito pela questão, tá? Aqui o que a questão diz é justamente que esse método consiste na troca de texto entre desconhecidos e por meio disso, o ser humano ele vai avaliar se ele está conversando com uma pessoa real ou com um robô. O teste ele é justamente para poder diferenciar um ser humano e um robô, de modo que no momento que um robô passar por esse teste, ele vai estar sendo feito, ele vai estar praticamente simulando um ser humano. O teste ele é uma ferramenta de validação, não de aperfeiçoamento. Se ele fosse uma ferramenta de aperfeiçoamento, ele seria um teste que, por exemplo, poderia dar um feedback dizendo: robô, você errou, você foi descoberto por conta de fatores X, Y ou Z. Nesse caso, ele é só uma ferramenta de validação, ou seja, o robô ele ou perde ou ele passa. Então, D, falsa. Isso não melhora de forma automática seus algoritmos. Letra E. Um bot tem autonomia para sustentar um diálogo verossímil, por isso não é barrado pelo CAPTCHA. Na verdade, isso daqui também é falso, mesmo porque o CAPTCHA ele foi feito não para poder diferenciar ou para poder identificar ou validar um robô que consegue ter características similares ou consegue se comportar como humano. Ele foi feito para barrar qualquer tipo de robô de fazer coisas que são feitas apenas por humanos. Então, se ele foi feito para barrar esse tipo de robô de evitar, então ele não tem autonomia. E outra coisa, na verdade, né? Aqui diz que esse bot ele teria que ter autonomia para sustentar um diálogo verossímil, algo que a gente já viu que aqui, ainda que alguns softwares tenham enganado cientistas, nenhuma máquina consegue sustentar um diálogo verossímil por longos períodos. Então, um bot tem autonomia para sustentar um diálogo verossímil? Não, ele não tem. E por isso ele não é barrado pelo CAPTCHA. Na verdade, ele é barrado pelo CAPTCHA, porque o CAPTCHA ele foi feito para que a gente consiga identificar, para que, né, só humanos consigam reconhecer aquelas imagens. Elas não podem ser reconhecidas por computadores. Então também é falsa. Então a única resposta da questão 16 é a letra C.